E esses clínicos, às vezes, não entram no primeiro ano na residência e precisam de ganhar dinheiro, né? E esse ganhar dinheiro a gente tem que, né, que acompanhar e ir para postinho e ou, né, ou tá ali numa emergência, enfim. E aí vocês chegam a paciente com vocês e vocês precisam o quê? De ter um segundo olhar, pensamento, né? E aí você olha para uma mulher e aí você pensa, será que ela não está grávida? E aí você vai ver o diagnóstico de gravidez, né? E aí você pensa, será que essa mulher não está grávida? Aí ela fala, não, doutor, eu não engravido mais não, tem 18 anos. Gente, eu já recebi. 18 anos, doutora, que eu nunca engravidei. Aí você, 18 anos que você está casada com ele? É, doutora, 18 anos. E aí, gente, quando você vai fazer o diagnóstico, você percebe o quê? Que ela está grávida. Como é que você vai dar esse diagnóstico da gravidez? Gente, o diagnóstico, ele é clínico, ele pode ser clínico, ali, que você, né? Pode ser, ter sinais de probabilidade e os sinais de... Vou mostrar para vocês. O diagnóstico, ele pode ser clínico, ele pode ser de probabilidade e pode ser também pela forma que examina sinais que você vai examinar a paciente e vai suspeitar que ela está grávida. E qual o diagnóstico clínico? Gente, existe... O que é esse diagnóstico clínico? Quando você, como médico, você tem suspeita. São queixas sugestivas e não diagnósticas, o próprio nome. Por exemplo, a menorreia, né? Ah, doutora, minha menstruação está atrasada. Então, é o principal sintoma. Quando também está associado náuseas, vômitos, né? Quando ela começa a ir muito no banheiro, que é a polaciúria, aí ela começa a ter dor nas mamas, que é a mastalgia, ou de repente o engurgitamento mamário, alteração ali no paladar, ela fala assim, nossa, será que eu tenho? A comida não está gostosa, está fedendo, ela fala, está fedendo a comida. E aí, quem foi mãe, gente? Eu nunca fui mãe. Mas algumas aí, se alguém foi mãe, eu não sei, mas é muito clássico isso no dia a dia, quando você vai conversar com a paciente, principalmente ali no primeiro trimestre. Ela vai falar, eu estou muito nauseada, tudo para mim está com mau cheiro, ela tem fadiga, sonolência, irritabilidade emocional, ela tem oscilação, né, ali de humor, que ela não sabe se chora, se está feliz, e aí de repente ela acha, eu estou estranha. Isso daí, gente, é suspeita de gravidez. Então, todos esses sinais de mudança no corpo, né, da mulher, tudo isso são suspeitas de gravidez. Por isso que os mais velhos, né, com algumas histórias aí que vocês for, né, principalmente as mulheres que fofoca bastante, né, com a amiga, com a tia, com a avó, vai falar assim, eu falei logo, tá grávida, né? O povo antigo não falava logo assim? Então, gente, devido ao quê? Essa suspeita, né? Tudo que era sugestivo. E tem os sinais de probabilidade. Quais são os sinais de probabilidade, gente? Aí, já quando as semanas começaram a passar, ela tem o aumento do volume uterino. E quando ele aumenta, você faz o toque, que é o sinal de Gooden, é o amolecimento do colo uterino. Quando você faz o toque meio amolecido, isso aí também é uma probabilidade da mulher estar grávida. O amolecimento do istmo uterino, que é o sinal de EGMA, é muito parecido com isso, gente. Tudo é a mesma manobra. Então, quando você palpa lá e está amolecido, sim, é um sinal de probabilidade, tá bom? E aí, existe também o sinal de probabilidade quando você vai examinar o paciente, quando você olha o mamilo, né? E existe uma cianose da mucosa, pode ser tanto vaginal como do mamilo, tá, gente? A vagina, ela está um pouquinho mais escurecida, ou o mamilo está um pouquinho mais avermelhado, né? E isso chama atenção, que é o sinal de Kladewick. Gente, eu não sei falar esse nome, mas é o sinal de Kladewick. Tudo na obstetrícia, na ginecologia, alguém inventou. É o sinal de fulano, ele que descobriu, e aí ele vai colocar o nome dele. A gente até brinca.
Então, essa cianose, né, da mucosa é bem característico. A mulher, ela tem um pouco como se fosse, ela tem um aumento da temperatura basal corporal, em torno de 37,5, tá? Então, ela tá um pouquinho ali, o aumento da temperatura. Quando a gravidez vai se estendendo, ela pode ter presença de colostro, aumento da pigmentação mamária. O que é o colostro? Ela aperta, além de estar dolorido, pode sair uma secreçãozinha. E aí vem os testes imunológicos, né? Quais são os testes imunológicos? Gente, são aqueles da farmácia, tá bom? E que devem ser confirmados, né? Por imagem e também pelo laboratorial, tá bom? E esses testes, gente, de farmácia, é 99%. Então, geralmente, quando faz, gente, olha, eu nunca vi um errar. Pelo menos todas que passam comigo, quando faz o teste de farmácia, tu pode fazer o teste laboratorial que vai dar positivo. Aí tem gente, claro, tem os sinais de certeza, é aquele que confirma, é aquele que você vai ouvir pelo sonar e vai ter o batimento. O batimento, dependendo do sonar, se for bom, gente, de 10 a 12 semanas, tá? Um bom sonar aí, mais igual os nosso dia a dia, às vezes, nossa, até com 18 semanas, 20 é difícil. Outra coisa, às vezes depende muito da quantidade de tecido adiposo, né? Às vezes a paciente é muito obesa, então dá muita dificuldade. Mas dessas magrinhas, gente, de 10 a 12 semanas, você vai conseguir, tá? Geralmente ali a parte infraumbilical, ou do lado direito, ou no meio, ou você vai acabar ouvindo, tá? Outra coisa, elas vão falar assim: ah, eu sinto o movimento. Esse movimento, gente, abaixo de 18 semanas, elas vão sentir tipo tremores, mas com movimentozinhos já bem leve, elas vão sentir de 18 a 20 semanas, tá bom? Isso que eu tô falando, gente, são coisas atualizadas já de 2023 para cá, tá? Então, alguns livros aí anterior não fala que é de 10 a 12, vai ser de 12 para 14. Por quê? Porque não tinha sonares, esse sonar Doppler um pouco mais sofisticado. Hoje não, nós já temos aí de 10 a 12 semanas. Acho que daqui a um tempo a gente vai conseguir melhor. E aí, claro, gente, você faz a ultrassom e aí visualiza o embrião. Qual é a ultrassom abaixo de 12 semanas que eu vou solicitar? Qual é o tipo de ultrassom, gente? Chegou para vocês uma paciente. É a transvaginal? Muito bem. Porque não é a obstétrica, não. A obstétrica, gente, é a partir de 12 semanas. Menor que 12 semanas, vocês não vão pagar esse mico, pelo amor de Deus. É transvaginal, tá bom? E aí vem o diagnóstico que? Laboratorial, né? Que é o HCG, que é o hormônio gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG. Ele é produzido pelo sindiciotrofoblasto após a nidação. E ele é detectável, gente, olha que legal, no sangue e na urina, em torno de 8 a 10 dias após a ovulação. Alguns livros vocês vão ver que é a partir de 10, mas não, tá? Já existem, né? Pode ter alguns casos, né? Parte do laboratório que são muito bons, que a partir de 8 a 10 dias após a ovulação já pode dar positivo. Olha que legal. Então, dobra aproximadamente a cada 48 horas nas 6 primeiras semanas. Então, nas 3 primeiras semanas, gente, isso vai dobrando. A cada 24 horas, esse HCG ele vai dobrando. Ele tem um pico por volta da 10ª semana de gestacional e depois ele declina e estabiliza, tá? E aí os testes, né? Pode ser os testes qualitativo e o quantitativo. Quais são o qualitativo? É aquele que o HCG, quando ele é positivo ou quando é negativo. E quando ele é quantitativo, gente, vocês vão pedir quantitativo, ele é muito útil na gestação ectópica. Por exemplo, o paciente fez o qualitativo e deu positivo. E aí você não viu o embrião lá no útero dela. Aí você, oxe, será que essa mulher está grávida ou não está grávida? Aí você vai pedir um teste quantitativo. Ele vai quantificar a quantidade de HCG ali no sangue e aí sim você vai acompanhando por ultrassom para ver se ela não está evoluindo para uma gestação ectópica,
tá bom? Outros casos que vocês vão estar pedindo muito é em suspeita de mola hidatiforme, porque a mola, ela pode levar a um quadro que de câncer, de doença um pouco mais elevado, né? Então, você vai ver se de repente ele está aumentando esse beta ou ele está diminuindo. Então, isso serve, o quantitativo ele é mais específico para esses casos, tá bom, gente? E aí vem os valores de referência, em torno a média, né? Quais são as de semanas de gestação? Ah, tem 3, tem 4, tem 5 semanas, tem 6 semanas. Gente, o HCG, como eu falei para vocês, ele vai duplicando, vai triplicando a cada 48 horas. Para vocês terem ideia, olha, de 3 semanas ele vai de 5 a 50, de 4 em torno de 50 a 500, quando de 5 semanas, de 500 a 5 mil, e quando é 6 semanas, a gente pode levar até 50 mil. Tá? O valor de referência. Aí você vai falar, essa tá grávida, agora tá grávida. Por quê? Porque o beta-HCG vai estar nas alturas, tá bom, gente? E é óbvio, né, gente, o diagnóstico por imagem, como eu falei para vocês, a transvaginal, ela pode ser transabdominal? Pode, gente, mas ela não é a melhor, mas a melhor é a transvaginal. Já vai ser visível em torno de 4 a 5 semanas, tá bom? Mas Professora, pode falar. professora, a gente atendeu um paciente no PIESC, na UBS, ela tinha 46 anos, segundo ela, não estava fazendo uso de anticoncepcional, e ela estava com um HCG positivo, né? E só que ela falou que foi uma relação esporádica, e ela estava há 18 anos, foi o último filho dela, né? Nossa, Aí, então pronto, 18 anos, agora eu falei para vocês. pois é, aí, inclusive conversando com a professora, né, com a professora que estava acompanhando a gente, ela até falou, né, que tem outras possibilidades de aumento de HCG, mas assim, a gente ficou na dúvida com como a gente deve suceder numa situação dessa, nesse primeiro atendimento. Pelo menos eu fiquei assim, sabe? Sim, é uma paciente idosa. Então, se é uma paciente idosa, gente, vocês vão o quê? Tem que pedir uma ultrassom. E vocês podem acompanhar pelo beta quantitativo semanal, para vocês verem se essa gravidez está evoluindo ou não. Vocês vão pedir, deu beta positivo, beleza. Viu na ultrassom? Não, não viu na ultrassom. Porque, gente, ela pode estar com uma gravidez incipiente, tá? Ou, de repente, o beta-HCG, ele não está aumentando. Ela engravidou, mas, de repente, ela pode perder. E aí você pode pensar ali, como eu falei para vocês, pedir o beta quantitativo para ver se a gravidez está evoluindo ou não. Tá bom? Aí você pode fazer isso. Aí você olha, então, para a gente ter certeza, a gente vai pedir uma ultrassom transvaginal. Claro, gente, tem uns aparelhos muito bons hoje que dentro de 4 a 5 semanas vocês vão conseguir ver. Porém, a maioria não vão ver, tá? Vocês vão ver o melhor mesmo com 8 semanas. É mais visível na ultrassom transvaginal, de preferência 8 semanas. Aí está lá o batimento, lindo e maravilhoso. Se vocês estão no postinho, para não errar na solicitação da transvaginal, você vai ver mais ou menos a data da última menstruação e você fala, olha, semana que vem você faz. Gente, quando ela faz, está lá o batimentozinho, né? A transabdominal, né, que é aquela por cima, ali de repente ela achando que era um abdômen agudo, vamos lá. Uma menina de 9 anos que talvez está tendo relação com um primo, ou de repente ela está sendo aliciada, ou por alguém da família, infelizmente. Gente, eu peguei um caso com uma menina de 9 anos na Santa Casa, que ela começou a sentir uma dor abdominal, quando a mãe levou no postinho, o médico clínico, claro, pediu uma abdominal, porque teoricamente era menina virgem, né, 9 anos. Quando ela veio, gente, rapidamente foi acionada, a mãe não sabia, ela estava sendo, o padrasto estava aliciando aquela criança, 9 anos. E era uma criança mesmo, gente, uma criança que você olhava para a cara da menina e aí é onde ela entrou com aborto legal. Gente, que situação chata. E aí, quando você obstetra, que entra um caso de aborto legal, e numa criança dessa, gente, você tem que colocar um comprimido na vagina para ela abortar,
gente, é de cortar o coração. Aí é onde fere os nossos princípios, tem várias situações aí que é muito complicado. Mas no caso, voltando, se você é clínico, você vai pedir, né, claro, uma transvaginal se a mulher tem. Outra coisa, gente, importante, pergunte na dúvida. Então, você teve relação sexual? Gente, tem mulher que teve uma vez relação sexual. Teve paciente que já falou assim, doutora, não, a penetração não entrou o pênis todo, porque eu senti muita dor e eu fechava a perna. Esses dias eu tive um caso assim. Ela falou assim, doutora, eu não conseguia. Quando vê, gente, a menina estava grávida. Como é que eu vou fazer uma transvaginal que às vezes nem entra o transdutor? Então eu posso fazer transabdominal, tá bom? E aí confirma o diagnóstico ali, né? Número de embriões, vitalidade, se tem batimento, se não tem. Tudo isso aí é onde ali é o primeiro diagnóstico, pelo ultrassom, tá bom, gente? E aí, aqui são as referências, na Febrasgo, gente, a Febrasgo aqui é uma escola de medicina que pega todos os protocolos assistenciais, então a gente acaba usando também, Ministério da Saúde, o Williams, né, da obstetrícia ali, o Resende, enfim, tudo a gente acaba usando. Então, vocês vão ver muitas essas referências bibliográficas aqui nos meus slides, tá bom? Mas assim, gente, para questão de prova de residência para vocês, Ministério da Saúde. Questão de informação para o nosso dia a dia, Febrasgo, Resende, gente, é o nosso pai, né? Então, obstetrícia, a gente defende aí o Resende, o Williams, enfim.